A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para todos. Nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta. Você crê que haverá um grande julgamento onde Deus julgará todas as nações? Nós sabemos que em Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, Jesus fala sobre o grande julgamento, aonde ele diz que quando o Filho do Homem virá no trono da sua glória, ele vai vir sobre as nuvens. E quando ele vir sobre as nuvens, ele vai juntar todas as nações, então até o último ser humano que nasceu vai estar lá perante Cristo nesse dia. E então aos que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Mas os que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E é interessante que esses que estiverem à direita de Cristo, a igreja, a noiva de Cristo, no qual em Mateus 25, do 1 ao 13, ele fala lá da parábola das 10 virgens, que fala e separa essas 10 virgens em dois grupos, as 5 nécias loucas e as 5 prudentes. E elas saem ali, as prudentes, elas saem com azeite e saem com as suas lamparinas acesas, um azeite de reserva, enquanto que as imprudentes levam apenas as lamparinas sem azeite de reserva. Isso era numa cultura judaica em que, para clarear a cena, o encontro do noivo com a noiva, e ali todos foram tomados de sono porque tardando o noivo. E aí o que acontece? Quando ouve-se um grito e o noivo aparece, o noivo chega, e elas entram em desespero, as imprudentes, porque estavam apagando as suas lamparinas, e pediu as que tinham de reserva. E ela diz: não, para que não falte a nós e a vós também, ide e comprai. Aí diz que era meia-noite, elas saíram para comprar o azeite. Mas aonde encontrar azeite meia-noite? Como encontrar azeite? Elas não estavam preparadas, mas as 5 prudentes que estavam preparadas, elas estavam ali, reabasteceram as suas lamparinas e entraram nas bodas com o cordeiro para festejar, para se alegrar com o cordeiro, porque elas estavam preparadas. Então é interessante que, voltando para o capítulo 25, do 31 ao 46, fala lá, que faz menção de que quando Jesus diz: vinde bendito do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ele não faz menção de que religião essas pessoas faziam parte, nem nomes denominacionais, mas tão somente ele faz menção dos atos de bondade, de misericórdia, de justiça que essas pessoas tinham. Porque ele disse: porque eu estava preso e foste me ver, visitar, estava nu, me vestiste, estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber. Então, Senhor, quando é que nós te vimos dessa forma e fomos te assistir? Ele diz: toda vez que viste um desses pequeninos, a mim o fazeste. Toda vez que fizeste um desses pequeninos, a mim o fizeste. E esses pequeninos são quem? São os servos de Deus, os que passam por privações, são os que estavam passando por necessidades, por pregar o Evangelho, pois eles eram escorraçados do seu país, eles eram escorraçados da sua casa, dos seus familiares, por causa de que? Por crer no Senhor Jesus. Eles sofriam perseguições da família, do Estado, dos seus parentes, dos religiosos. Eles sofriam, mas havia quem também os acolhesse também. E o Senhor Jesus, ele prefere ser amado naquelas pessoas que sofrem, porque ele chega a dizer assim, que quando alguém desse, ainda que fosse um copo de água fria, um desses, por ser meus pequeninos, não ficará sem a sua recompensa. Então, o povo de Deus, eles são conhecidos não pela placa denominacional, mas são conhecidos pelos atos de justiça e de bondade, são conhecidos pela misericórdia,
pelo perdão, pelo amor que eles exercem. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina isso, mas é com tristeza que nós também podemos refletir sobre o sofrimento daqueles que rejeitam a mensagem. Ele disse que os que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. E ali ele repete de forma negativa tudo o que eles não fizeram aqui na terra, os atos de justiça e de bondade. E esses atos de injustiça e falta de misericórdia, ele está presente na vida de muitas pessoas. Pode ser pessoas que estão na religião, pessoas que vão todos os dias à igreja, mas não é misericordioso, não é bondoso. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, está vendo tudo isso. O religioso, ele tem essa capacidade de pegar muitas vezes um punhadozinho de obras que ele faz, comparar com os defeitos dos outros também, e querer se prevalecer contra os outros, como fez o fariseu com um publicano lá, que dizia: eu não sou como esses demais homens roubadores, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Então, aqueles que não manifestam esses atos de justiça e de bondade, eles podem até dizer que são convertidos, mas na verdade não são. E eu não digo isso com alegria, eu digo isso com tristeza, porque nós devemos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, e não ficar achando, se assegurando no nome religioso, de uma placa religiosa, mas tão somente se apegar com todo o nosso coração nos ensinamentos que Jesus tem para nós. E saber que um dia virá o grande julgamento, e nesse grande julgamento estaremos todos presentes, e ali serão manifestos todos os atos de bondade e de justiça que o povo de Deus fez, e também será manifesto os atos de injustiça e de maldade que os homens fizeram. Mas ali estará no centro a obra de Cristo. Cristo morreu na cruz para nos dar a vida eterna, a salvação. Ele foi uma morte em que quem deveria estar lá na cruz era eu e era você, lá na cruz era eu e era você, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu por nós. É por isso que nós devemos crer, porque quando nós cremos, o sacrifício de Cristo é imputado sobre o pecador, e ele passa a ser justificado pela obra remidora e salvadora de Jesus Cristo. Eu falo isso não para demonstrar conhecimento, porque o meu conhecimento é pouco, mas o pouco que o Senhor me deu, um talento que Ele me deu, agora eu vejo a oportunidade de falar para as pessoas através desses vídeos que eu estou fazendo e compartilhando no YouTube e no Facebook. Então, que Deus nos abençoe e que essa mensagem possa entrar no teu coração e gerar fé, e que seja uma fé que mova você a caminhar no reino de Deus.